Flamengo achou o centroavante sucessor de Pedro. Vamos falar sobre isso, que é barrado de novo. Mas, rapaz, o que aconteceu dessa vez, Pedrão? Meu Deus do céu. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Mudei o lugar do cenário aqui, porque a transformação lá no, em obras, que você estava acompanhando aí, tá acontecendo, tá? Aliás, desde ontem, tô até sem dormir, rapaz, que eu quero esse negócio pronto para amanhã e para hoje. Eu trouxe aqui, ó, essa linda faixa aqui que eu tenho, de quando o Flamengo foi campeão em 2019, né? E não participava do estúdio essa faixa, não sei porquê, ó. Flamengo, Copa Libertadores 2019, Flamengo e River Plate. Botei esse cachecol, né? Na realidade aqui, nesse estúdio, digamos assim, provisório, vamos colocar assim. E ó, o que não é provisório é o aniversário do Danilo. Isso porque hoje o Danilo comemora mais um ano de vida com o manto sagrado. O nosso craque da defesa já ajudou a conquistar uma Supercopa Rei do Brasil em cima da equipe do Botafogo. Ele já estava no elenco do Flamengo. E um campeonato carioca. Então, parabéns ao Danilo, né? Que, aliás, fez gol naquela partida memorável do Flamengo em cima do campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea, né? Do qual o Danilo faz o gol da virada do Flamengo. Enfim, a única derrota do Chelsea nesse campeonato que aconteceu nos Estados Unidos. Então, parabéns, Danilo. Você é merecedor. Pessoal, o Flamengo treinou na manhã de hoje, almoçou, depois de almoçar, partiu para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, e partiu para Santos. O Flamengo já chegou em Santos, a delegação rubro-negra está concentrada para esse enfrentamento diante da equipe do Santos amanhã, diretamente da Vila Belmiro, com o Neymar, o Willian Arão e companhia com a camisa do Santos. Que se dane, o Flamengo tem que ir lá, os caras estarão motivados, estarão mordidos, e o Flamengo tem que fazer eles perderem motivados e perderem mordidos, porque o time que quer ser campeão brasileiro, o líder para manter, tem que vencer fora, e um rival como o Santos não pode dar mole, tem que ir lá dentro e precisa vencer com o Neymar em tudo, que nem é um jogador genial, sem dúvida nenhuma, mas não é aquele Neymar de outrora, né? Que nós ficaríamos mais preocupados. O Flamengo soltou a lista de relacionados com Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Chola, novidade na lista do Flamengo, Matias Vinha, Wallacian e Wesley, pessoal, né? Não tivemos a presença aí mais uma vez do lateral esquerdo do Flamengo, o Alexandro, né? Foi constatada uma lesão grau 1 no posterior da coxa esquerda do Alexandro, né? Na realidade, um estiramento da coxa do Alexandro, então ele está trabalhando para se recuperar dessa situação. O Ayrton Lucas segue sendo acompanhado pelo departamento médico do Flamengo em função da ferida sofrida no duelo diante da equipe do São Paulo, que o jogador do São Paulo não tomou nem um cartãozinho amarelo, rapaz. Um negócio assim realmente impressionante, mas enfim, já passou. Melhoras ao Ayrton Lucas, levou não sei quantos pontos lá, estava internado, né? Enfim, a base ali de cuidados do departamento médico do Flamengo para que não se desenvolvesse uma infecção ali do lugar que ele acabou rasgou mesmo, né? Enfim, vou falar que rasgou mesmo. Eric Pulgar segue em recuperação da cirurgia no 5º metatarso do pé direito, realizará um último exame no Chile com o médico responsável pelo procedimento antes de voltar ao Brasil. Michael, com dores no tornozelo esquerdo, ficará no Rio de Janeiro para realizar um tratamento
no departamento médico do Flamengo, então não se trata de uma barração. Ih, rapaz, Filipe Luiz tá atacado, hein, Pedrão? Tá virado no giraia. Deixou o Michel no Rio de Janeiro. Não, ele tá com dores no tornozelo e em função disso ele não viajou para o embate diante da equipe do Santos. Entretanto, mais uma vez, Pedro Queixada está fora da lista de relacionados do Flamengo, está fora do jogo. O Flamengo chegou a Santos com Matheus Gonçalves, com Chola, entretanto, sem Pedro, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, o camisa 9 não foi relacionado e o Filipe Luiz justificou, né, na última entrevista coletiva do porquê que ele não foi relacionado. Então, todo mundo já sabe do porquê ele não foi relacionado. Pessoal, existia a tendência que o Pedro fosse relacionado para esse jogo diante da equipe do Santos. Entretanto, a nota que o Pedro soltou, né, não foi bem recebida pelo departamento de futebol do Flamengo, pelo Boto, pelo Felipe, pelos jogadores do Flamengo que estão a favor do técnico Filipe Luiz, apesar de muitos ali serem amigos pessoais, inclusive, do Pedro. Davi Luiz era um que era amigaço pessoal do Pedro e mandou o papo reto para ele também. Olha, cara, se eu fosse treinador do time, eu também te manteria no branco, porque você não tá merecendo. Ele ficou puto com o Davi Luiz e depois de uns dias voltou a falar com o Davi Luiz nessa situação, né? Entenda como a nota do Pedro foi recebida e mantém incógnita sobre o futuro dele no clube de regatas do Flamengo. O posicionamento, evidentemente, era aguardado internamente pelo Flamengo, mas a falta do pedido de desculpas do camisa 9 do Flamengo incomodou profundamente o treinador, os jogadores, o Boto, o presidente BAP, enfim, todo o departamento de futebol do Flamengo. Foi enxergada uma falta de humildade por parte do Pedro. Os próximos passos deverão ser tratados internamente, mas como adiantou o treinador, a mudança de status do camisa 9 dependerá exclusivamente dele, de como ele vai treinar, de como ele vai se comportar, né? O posicionamento do atacante, como eu disse, não foi uma surpresa para a comissão técnica do Flamengo, que pretende encerrar o assunto e esperar uma resposta de Pedro no dia a dia de trabalho, dentro do campo, no CT Ninho do Urubu. É muito bem pago para isso e precisa ser cobrado por isso. É para mais de R$1 milhão que ganha, gente. Não estamos falando aqui de um salário mínimo. Tem trabalhador que luta pelo pão de cada dia ganhando R$1.500, R$1.600, R$1.700, ou então até menos do que isso, que dá muito mais o sangue do que o Pedro, que ganha mais de R$1 milhão. Então é nosso dever, gente, como torcedor, cobrar dessa situação. Nos dois movimentos após a entrevista, o centroavante não se dirigiu ao treinador do Flamengo, Filipe Luiz. Conversou com os colegas do elenco a portas fechadas, sem a presença do treinador, e criticou a forma como o comandante tratou do assunto publicamente. O cara tentou de todas as maneiras, né? Como eu disse, aí teve que ir para a imprensa, ué. Só restou essa, né? A nota do Pedro não teve grande repercussão no CT Ninho do Urubu, mas não caiu bem. Apesar de ter reconhecido o rendimento baixo na semana que ele falou, que teve print vazado de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo dizendo que o venderia, né, por uma quantia ali irrisória pelo valor dele de 15 milhões de euros e que em função disso ele teria treinado um pouco mais desleixado. Entretanto, Filipe Luiz, na entrevista coletiva, ele foi bem claro, falando, olha,
Não é de agora que o Pedro vem treinando abaixo, não. É que essa semana foi lamentável, foi ridículo. Passou do ponto. No GPS ele foi o último em tudo. Né? Que negócio que fica aqui no jogador. Mas não é dessa semana, então não se justifica por isso também. Né? Apesar de ter reconhecido o rendimento abaixo, ele não pediu desculpas nem à torcida, nem aos companheiros, nem ao Filipe Luís. Muito menos pessoalmente isso aconteceu. Uma das justificativas do atacante para não ter correspondido nos treinos foi o vazamento das conversas com o dirigente do Flamengo. Tá? E aqui eu já desmontei isso aí porque eu acredito no que o Filipe Luís falou e ele já deixou bem claro que isso aí já vem de antes. O clima faz com que a presença de Pedro na lista de relacionados contra o Santos acabe desfavorecendo o centroavante do Flamengo. No sábado, dia da partida contra o São Paulo, o atacante fez um bom treino no CT do Urubu. Ele ainda treinou na segunda-feira e treinou hoje também na terça-feira. Recorte considerado pequeno para avaliar, para o Felipe avaliar se ele já merece recuperar a vaga como centroavante do Flamengo, mesmo que seja reserva. Por isso que o Felipe relacionou o Chola. Ah, porque é da base, tá lutando, tá perseverando, tá tentando. Matheus Gonçalves a mesma coisa, fez gol nos 2 últimos jogos da base, deu excelentes entrevistas dizendo que se o Flamengo quer que ele permaneça, ele vai brigar pela vaga no Flamengo, independente da concorrência que ele sofre, que é muito grande pelo setor do campo. Segundo o Filipe Luís, eu nem acho que é tão grande assim, porque ali também tem Cebolinha, tem Michael por aquele setor do campo, e são jogadores que não estão entregando bolhufas. Talvez tenha uma razão aí comportamental sem a bola por parte do jogador, e cabe ele a melhorar essa situação também. É jovem, então está justificada a ausência do Pedro na lista de relacionados do Flamengo, mais uma vez em função dessa situação. Tivesse ele sido humilde e pedido desculpa, a informação que eu tenho é que ele naturalmente seria relacionado para esse jogo diante da equipe do Santos. Mas como isso acabou não acontecendo, então vai ficar mais um tempinho de molho. Talvez para a partida contra o Fluminense no domingo, ele deve ser relacionado para o jogo no Maracanã, beleza? Minha galera, o Flamengo tá uma confusão também em relação a contratações e vendas. Isso porque o Flamengo está vivendo discordâncias internas e voltando atrás em negociações e acumulando desistências de contratações. Já teve o Mica, que o Flamengo foi, não vai. Já teve o Vitor Hugo, e vai ser vendido por R$0, por €0, de graça, melhor dizendo, pro um time lá de Portugal, me esqueci agora, não sei se era o Estrela Amador, enfim. Tinha um time de Portugal querendo o Vitor Hugo, ficaria com 50% lá, o Flamengo 50% aqui, vetaram também. A saída do Matheus Gonçalves, o Flamengo desistiu também. Então vive um dilema o Flamengo, né? Parece estar se baseando bastante em função da opinião da torcida do Flamengo. Eu acho isso errado, tá? Porque eu acho que a diretoria ela tem que ter a convicção dela, mas é lógico que o presidente ele tem que ter também o poder de veto. Essa história da carochinha de que, não, porque tem que ter autonomia, tá? Mas não tem autonomia, mas não é irrestrita. Não é irrestrita. O cara pode fazer o que ele... Cabe ao presidente do clube que assina, porque se sobrar alguma pica, é ele que vai responder também, além do diretor técnico de futebol. Então ele tem que ter o poder do veto, pelo menos na minha avaliação, e logicamente deixar o cara trabalhar. E o trabalho do cara também não é só ficar contratando, vai trazer fulano, tem todas as outras áreas no clube que ele precisa cuidar. Futebol não é só contratação, né? Mas está tendo esse ruído de comunicação entre o departamento de futebol do Flamengo e a diretoria do alto escalão geral do Flamengo, né? O BAP, o presidente, enfim, várias outras situações. Isso aí está claramente acontecendo. Aconteceu comigo, que aconteceu com o Vitor Hugo, aconteceu
com o Matheus Gonçalves, a ver se vai acontecer também com esse centroavante argentino que o Flamengo achou e está quase acertando a contratação. A gente vai repercutir aqui sobre ele. Pessoal, o All Sport publicou que o Eintracht Frankfurt, Vila Real e Sevilha recentemente fizeram sondagens pelo volante Everton Araújo do Flamengo, pessoal, que tem recebido poucas oportunidades no Flamengo, mas foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, com participação, era titular do time do Flamengo em função de lesão, suspensão, enfim, várias outras situações, fez 2 grandes jogos naquela oportunidade. Muita gente pega no pé do garoto, tudo bem, é porque ele é ruim de passe, Pedrão, como é que pode, meio de campo, não sabe dar um passe e tal, só sabe marcar. Eu acho que ele tem muita margem para evolução, tem a característica de jogo que só ele tem, e o Felipe Luiz gosta demais pela humildade e pelo apreço em aprender que ele tem, né? Não sei se foi o Tite ou se foi o Felipe Luiz que falou isso, que ele tem o dom de aprender. Então, acredito que essa questão do passe pode ser uma coisa a ser refinada, pode ser melhorada aí, pelo menos mais para frente. Mas tem essas equipes, talvez essas equipes da Europa, o Eintracht Frankfurt, o Vila Real, o Sevilha, só tenha maluco de querer contratá-los, né? Os scouts são todos loucos de querer contratá-lo, sendo que o cara é horrível, do jeito que boa parte da torcida do Flamengo fala. E que eu vejo, não adianta falar que não fala, porque eu vejo. Não vou botar todo mundo no mesmo balaio, porque é 45 milhões. E tudo bem se você acha isso, mas eu discordo plenamente, beleza? Pessoal, uma fonte informou ao portal russo Sport 24 Horas que o Flamengo quer vender o Wesley para o Zenit e não para a Roma da Itália. As negociações entre Flamengo e Zenit estão em andamento. O jogador tem a preferência pela Roma, mas não descarta o Gerson, o Zenit, caso receba um contrato pessoal, um contrato vantajoso. Ele é muito amigo do Gerson, isso pode pesar na balança também, querer voltar a jogar com o Gerson, fazer aquela dobradinha que eles faziam no Flamengo lá na Rússia, lá no Zenit. O próprio Zenit sabe disso, do entrosamento dos dois atletas, talvez queira o lateral também por isso, não só por isso, mas também em função disso, e as negociações estão em andamento. O Flamengo acabou de recusar uma proposta de 20 milhões, 25 milhões de euros da Roma pela contratação do lateral direito do Flamengo, beleza? Vamos lá, minha galera. O Flamengo tem em mãos uma proposta de empréstimo pelo atacante Michael. Chegou a proposta, não era só sondagem. O Al Aluba Club da 2ª divisão da Arábia Saudita procurou o Flamengo para contar com o jogador, oferecendo uma quantia de 2,5 milhões de euros pelo empréstimo do Michael, beleza? Cara, apareceram outros clubes com propostas parecidas. Eu não acho um negócio ruim. Não é uma vai vender o cara por 2,5 milhões, que absurdo. Não, isso não é uma venda, tá? É um empréstimo, depois ele pode voltar, pode até ser vendido depois para esse mesmo clube. Pelo menos eu penso dessa forma. Para um cara que não está rendendo, né? No Flamengo. Pessoal, negócio é o seguinte, meus amigos. Flamengo está em negociações avançadas para contratar o atacante argentino de 26 anos de idade chamado Tati Castellanos. O Flamengo, a primeira pedida da Lazio para vender o jogador argentino ao Flamengo é de 25 milhões de euros. O Flamengo trabalha para reduzir esses valores para conseguir a chegada do atacante. Mas a Lazio deve se manter dura na queda pelos 25 milhões de euros para que o Flamengo contrate. A ver, sei que o tempo está passando. Janela está correndo. Mas setembro está longe, Pedrão. Bom, você que está aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.